Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. É o módulo 2 do curso de reparo e reciclagem de placas eletrônicas e o propriamente dito curso de eletrônica. Ele vai ser totalmente dedicado à fonte de alimentação. Totalmente dedicado esse módulo à fonte de alimentação. Por quê? Porque todo reparo de componente eletrônico ele vai começar pela fonte de alimentação. Não importa o que seja, sempre você vai iniciar pela fonte de alimentação. E como eu falei anteriormente com vocês, existem as fontes com transformador, certo? E existem as fontes chaveadas ou comutadas, que são as fontes mais modernas. Depois você pode baixar esse arquivo aqui em PDF, para você poder fazer a leitura da questão das fontes e tudo explicadinho. E nós vamos trabalhar em cima agora da explicação da fonte chaveada ou comutada. O pessoal espanhol gosta muito de fonte comutada. A fonte, o exemplo mais clássico de fonte comutada é a fonte do computador, do PC. Okay? É um exemplo mais clássico que nós temos. Então, qual é a grande vantagem da fonte chaveada, que é a fonte mais moderna, em relação às fontes mais antigas, fontes não lineares ou fontes com transformador? Embora usar esse termo fonte com transformador é um pouco furado, porque fonte chaveada também usa transformador. Certo? Então fica uma comparação meio sem pé nem cabeça. A fonte com transformador e sem transformador, as duas têm transformador. A grande vantagem é que a fonte chaveada ela é muito mais leve em comparação com uma fonte que usava transformador. Certo? Ela é mais segura no que diz respeito a curto-circuito. Ou seja, se você já percebeu que quando você fecha um curto-circuito numa fonte de computador, o que ela acontece? Ela desarma e é um sistema de proteção. Então, ela é mais segura. Uma fonte não chaveada, uma fonte mais antiga. Você fechou um curto, a tendência é danificar os componentes se não tiver uma proteção ali de um fusível ou algo parecido. E geralmente eles fazem a proteção somente na entrada, não faz na saída. Primário é protegido e o secundário não é protegido, certo? Fonte chaveada ela é mais estável em relação a variações de tensão, ela é bem mais precisa, certo? E uma outra questão também interessante que vocês têm que observar a manutenção na fonte chaveada ela é mais arriscada para o técnico do que na fonte com transformador. Existe um risco muito maior de você levar um choque, sendo bem claro, com tensões elevadíssimas. Porque a fonte padrão, geralmente ela já recebe a tensão de 110, 220, ela já reduz isso de forma imediata para uma tensão de 12, 9, 6 volts. Isso não acontece com a fonte chaveada. Geralmente ela pega a tensão que já é alta, dobra, e durante um período bem grande da placa, você tem corrente alternada com tensão elevada. Então ela oferece um risco muito maior de choque para quem vai manusear na questão do reparo. Tá ok? Então vamos ficar atento a isso aí. Um grande componente que eu quero que vocês identifiquem nas suas placas é o diodo. Tem aqui o exemplo dele aqui em cima, tá vendo aqui? Você tem o diodo, aqui eu tenho o desenho dele, propriamente dito, o símbolo, os seus dois terminais que é anodo e catodo, sendo anodo positivo, catodo o negativo, e embaixo eu tenho dois desenhos dele para representar de forma gráfica. Então, o nosso grande componente, na verdade, o nosso grande responsável pela retificação, ou seja, pela transformação da corrente alternada, aquela que vem da tomada, em corrente contínua, que é aquela prática para uso nos circuitos eletrônicos, é o diodo. Tá ok? Então, fique muito atento a isso. Grande abraço, professor Marcelo Moraes.